Olá! Há quem não goste, mas é quase impossível que alguém nunca tenha ouvido. Por tudo que fizeram e por tudo que influenciaram até hoje, se tornaram o maior fenômeno da música. O Em Foco está começando e no programa de hoje celebra os Beatles. Para contar um pouco sobre os Beatles, a gente recebe no estúdio Alexandre Salum, professor, jornalista e ex-apresentador do programa de rádio Alvorada Beatles Club. Alexandre, é um prazer te receber no nosso programa, primeiramente. Muito obrigado pelo convite. Falar sobre Beatles é sempre bom, estou sempre às ordens. Então, vamos falar primeiro como que surgiu essa banda, que surgiu, mas não surgiu os quatro de uma vez, né? Antes não tinha o Ringo e aí o público até achou um pouco estranho depois que formou os quatro mesmo, né? Isso, começou com Paul McCartney, foi ver a apresentação de John Lennon numa igreja de Walton, em Liverpool, e o John Lennon tinha uma banda, John and the Moondogs, e o Paul viu o John Lennon tocar, gostava das mesmas coisas, mesmo tipo de rock, e conversaram depois da apresentação, e o John queria montar uma outra banda e tal, então ficaram juntos. E, posteriormente, algum tempo depois, o Paul falou, tem um colega amigo meu, mais novo, gosta de tocar também, toca aqueles rock todos, sabe solar direitinho e tal. Aí o John falou, então tá, me apresenta ele aí. Então, numa noite, o pessoal de casa saber, em Liverpool, há aqueles ônibus duplos, né, que tem 2 andares, como há em Londres. Então, eles ficaram no final no segundo andar, lá no final, no sofá, lá na cadeira. E, olha, você quer o John Lennon, você quer o George? Tudo bom. O George falou, mas que era novinho demais, né, tal. Ele sabe tocar? O povo falou, tá, sabe tocar sim. O George falou, mas eu não trouxe violão. O povo falou, não, tem o meu aqui. Mas o seu aqui, toca aí. Ele falou, me dá um minuto. E o ônibus andando. Aí ficou lá, tal, olhando, tal. Aí tocou a primeira vez, não achou, ficou legal, tocou a segunda, solou a música e tal. O John falou, não, mas muito bom, você tem muita habilidade. Tá ok, tá contratado, você vai entrar para a nossa banda e tal. E aí, o Paul falou assim, mas Jorge, você toca melhor do que isso. Eu falei, eu toco, mas acontece que seu violão é a corda invertida. Para quem não sabe, Paul McCartney é canhoto. O violão é toda a corda invertida. Então o Jorge teve poucos minutos, né, para poder fazer colocar os acordes, né, assim mesmo tocou, adaptar os acordes. E formaram a banda e tal. Depois entrou o Pete Best, que era um baterista lá de Liverpool, tocaram muito tempo. Que ficou muito querido, né, nos Beatles. Foi muito querido, inclusive pelas fãs dos Beatles, né, que ele era bonitão, usava um topete de Elvis Presley assim e tal. Mas posteriormente, quando estavam indo para Londres, trocaram, né, houve uma troca, até hoje ninguém sabe quem foi que tirou o Pete Best e colocaram o Ringo. Fizeram uma proposta o Ringo tocava numa banda chamada Horror Storm and the Hurricanes. E por causa de algumas libras, trouxeram o Ringo para os Beatles e o Pete Best foi dispensado. E até hoje não sabe quem foi que o dispensou. Na verdade, a gente sabe com depoimentos, né, posteriores, é que o Pete Best faltava muito ensaio, né, não estava muito afim, estava mais preocupado com o negócio de fã. E teve uma pequena revolta das fãs do Cavern Club contra o Ringo, a entrada do Ringo, né, querendo o Pete Best e tal. Mas depois eles foram para Londres, gravaram o primeiro compacto, faz sucesso, aí tudo foi esquecido, né. Pete Best hoje continua lá, tem um bar uma casa de show em Liverpool, Casbah, que os Beatles até tocaram nele e tem uma banda de rock hoje. E os Beatles produziam muitos álbuns e muito diversos também, né? Mas quando começou a banda era bem diferente do que ficou no final, se transformou muito com o tempo, né? Sim. Como foi essa primeira fase dos Beatles? A primeira fase dos Beatles foi uma fase muito dirigida pelo empresário Brian Epstein, né, que morre em 67. Os Beatles começaram primeiro, fizeram um famoso teste na gravadora Decca, uma gravadora muito grande, tem até hoje, chamaram um disco chamado Decca Tapes, a gente conhece por Decca. É uma, tipo assim, olha, vamos gravar umas músicas aqui, gravar até BCB Mútil, né, sucesso mundial na época, e gravaram uma série de músicas, composições próprias para poder tentar gravar o primeiro disco. Aí o diretor da gravadora falou uma frase que ficou célebre, olha, o pessoal muito esforçado, mas o pessoal não tem muito talento, e conjunto com 4 elementos de guitarra não vai dar certo, já passou a época. E dispensou os Beatles, né?
É, então, posteriormente, são descobertos através do George Martin, que é o produtor de uma outra gravadora, que seria a EMI, que foi a gravadora sempre dos Beatles, de um selo chamado Parlophone, é uma subdivisão da gravadora EMI, e que os Beatles começaram a gravar o primeiro compacto, o Love Me Do, lançado em 62, começaram a fazer um sucesso, e graças, durante toda a carreira, a esse maestro George Martin, é chamado justamente, que é o quinto Beatle, é que uniu, ele soube moldar, né, aquela genialidade, digamos assim, quase como uma pepita de ouro nessa joia que nós conhecemos. E no início parece que ele falou também que os Beatles não eram musicalmente tão compostos, eles não estavam preparados musicalmente, mas que a capacidade deles, de simpatia mesmo, atraía muito, né? Ele era da parte mais musical, né? Então, o pessoal de casa tem uma ideia, os Beatles gravaram o primeiro disco deles, o Please Please, vinha um LP com 12 canções, 11, não me lembro, em um dia. Um dia. Hoje o cara lá grava uma faixa, demora uma semana. Os Beatles gravaram um álbum todo, o primeiro disco deles, o vinilzão, em um dia. Um dia. Tanto é que no final, a última faixa a ser gravada é um cover, né, que muita gente pensa que os Beatles que fizeram, que é Twist and Shout. E o John Lennon estava ele conta no documentário Anthology, que ele estava a voz estava tão rouca que ele falou assim, solta o gravador que eu vou berrar de uma vez, porque eles não têm voz para nada. Foi a última faixa a ser gravada. Então, e depois eles foram gradativamente, graças ao George Martin, que foi aprimorando, foi rotulando, foi fazendo molde do talento, né, um talento quase primitivo, né, e de grandes compositores, principalmente, né, e até para moldar os Beatles. Deu a direção. Para vocês terem uma ideia, os Beatles gravaram música de outros compositores, chamado cover, até o Help. Até o quinto disco deles. Alexandre, desculpa te interromper, a gente vai ver agora um povo fala, um pessoal, ouvir o que o pessoal falou de Beatles e depois a gente vai para um breve intervalo. Ok. Você gosta de Beatles? Amo os Beatles. E como é que começou essa paixão sua pela banda? Aos 12 anos, eu tinha um namoradinho e ele mandou para mim uma música escrita num papelzinho da escola e eu achei curioso aquilo, fui olhar, era uma letra dos Beatles. Aí eu fiquei apaixonada pelo rapaz e pelos Beatles aí até hoje. Meu pai tinha um tanto de CD coletânea dos Beatles e desde pequena, como eu tenho insônia, meu pai colocava os CDs para eu dormir e aí eu comecei a gostar. Na minha família eu sempre tive muita influência, né, de tios e meus pais gostavam de Beatles. E eu acho que é uma coisa meio universal. Qualquer pessoa que escute a banda acaba por se interessar, porque é uma coisa muito nova para o seu tempo, né? Que acabou servindo de base para todas as coisas. Os meus pais gostam muito, então veio uma coisa meio hereditária, assim. Eu sou músico, né? Então, como músico, é referência. Beatles é referência para qualquer músico. Então, desde quando eu me entendo assim, por gente, eu conheço Beatles e sempre escutei. Eu acompanho rock dos anos 50, até os 70, é o estilo de música que eu mais gosto, então naturalmente eu peguei alguma coisa para escutar, meus amigos, meus pais até gostam do som da banda, então foi naturalmente. Foi por boca a boca, né, que Beatles sempre foi uma banda muito influente, de coisas que a gente até ouve hoje ainda, ou seja, mesmo que a banda tenha acabado, ela continua atual, então você ter essa releitura dos Beatles e ouvir Beatles é importante, assim, para quem gosta de música.